Fala pessoal, Pitaco na área, vídeo para estar falando sobre as quartas de final do Mundial de Clubes FIFA 2025, definidos todos os confrontos aí das quartas de final e temos ainda clubes brasileiros ainda na disputa e que podem estar chegando longe aí, podem estar chegando numa semifinal e até mesmo se enfrentarem, podendo garantir aí um brasileiro na final aí do Mundial. E eu vou estar trazendo, inclusive, já abrindo esse vídeo, falando sobre as duas equipes brasileiras. Começando primeiro aí pelo Palmeiras. O Palmeiras aí que passou ali na fase de grupos, um grupo ali equilibrado ali na ocasião ali, e conseguiu ali se classificar. Pegou o Botafogo nas oitavas de final, acabou passando aí pelo Botafogo como eu previ. Eu avisei, eu falei que o Palmeiras iria passar do Botafogo e falei que seria um jogo equilibrado, um jogo bem competitivo e que poderia ir na prorrogação, e foi dito e feito. Eu cravei exatamente o que iria acontecer nesse jogo e aconteceu. Acertamos em cheio aí. Palmeiras passou pelo Botafogo e está nas quartas de final. Vai pegar um Chelsea, que é um adversário com muita mais qualidade que o Botafogo, vai ser um adversário mais duro para o Palmeiras, mas que também o Chelsea mostrou que não é esse bicho papão todo, não vem jogando muito bem o Mundial de Clubes, só conseguiu eliminar o Benfica porque o Benfica teve um jogador expulso na prorrogação, o Chelsea que sofreu para ganhar do Benfica no tempo normal, inclusive não conseguiu. O Benfica conseguiu um empate ali nos acréscimos com gol de pênalti do Di Maria. O Chelsea, que nesse mesmo Mundial foi massacrado aí pelo Flamengo. Então a gente começa a ver que o Chelsea, ele é sim um adversário aí acessível, pode sim ser batido aí nesse Mundial. E por que eu falo para vocês que o Palmeiras tem chance sim de passar do Chelsea? Não só por tudo isso que eu falei, mas também porque esse Chelsea não chega nem perto. Aquele Chelsea que bateu o Palmeiras há anos atrás, na ocasião, que inclusive aquele Chelsea que era muito superior a esse de agora, sofreu também para poder acabar sendo campeão em cima do Palmeiras, que conseguiu só ganhar do Palmeiras ali na prorrogação com gol de pênalti do Kai Havertz. E o Palmeiras naquela ocasião era inferior a esse Palmeiras de agora. Então, se inverteu aí as situações. O Palmeiras naquela ocasião era pior e agora é melhor. O Chelsea era melhor na ocasião e agora é pior. Bom, gente, eu vou ser polêmico, tá? Pra mim, o Palmeiras passa do Chelsea, tá? Eu acho que o Chelsea fica pelo caminho. Esse Mundial de Clubes está nos mostrando que os europeus não são tão soberanos assim em relação aos sul-americanos. Vários europeus aí vêm sendo surpreendidos. A gente viu o exemplo aí do Flamengo contra o Chelsea. A gente viu o exemplo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. A gente viu agora o exemplo recente do Fluminense contra a Inter de Milão. Então é possível sim o Palmeiras aí conseguir competir e eliminar o Chelsea. Eu vou ser polêmico e eu aposto aí no Palmeiras passando do Chelsea, ok? Vamos a outro brasileiro aqui que tá fazendo história nesse Mundial aí, que é o Fluminense, quem diria? O Fluminense que muitos falavam que nem sequer iria passar da fase de grupos, passou ali no seu grupo, quase ganhou do Borussia Dortmund e merecia ter ganhado do Borussia, porque foi superior e jogou muito mais bola, mas a hora do Fluminense chegou. Fluminense aí que surpreendeu a todos aí, conseguiu tá aí eliminando aí a Inter de Milão, que é a atual vice-campeã da Liga dos Campeões. A Inter de Milão, que é um grande clube, mesmo estando em crise agora recentemente, com chegada aí do novo técnico aí, perdeu aí um grande treinador aí, que inclusive vai enfrentar aí o Fluminense agora, que é o treinador do Al Hilal, que a gente vai falar daqui a pouco do Al Hilal aí, que também está fazendo história, assim como o Fluminense. E eu falo para vocês, esse confronto vai ser muito bom, vai ser muito interessante de assistir, porque a gente está falando de duas equipes que não só estão fazendo história, mas que estão jogando um bom futebol, estão praticando um futebol bem vistoso, bem convincente, estão jogando bem, tanto o Fluminense tanto o Al Hilal. Eu acho que esse confronto, para mim, na minha opinião, não tem favorito.
mesmo muitas pessoas apontando um leve favoritismo ao Al Hilal por conta que eliminou o todo-poderoso Manchester City, é verdade que o Al Hilal tem grandes investimentos aí nos últimos anos, tem muito dinheiro, mas a gente sabe que dinheiro não entra dentro de campo não, pessoal. Se fosse assim, então o City teria eliminado o Al Hilal, a Inter de Milão teria eliminado o Fluminense, e a gente viu que nesse Mundial de Clubes passa quem joga mais bola, passa quem tem mais raça, mais vontade e que consegue ali mostrar dentro de campo ali mais futebol. Então, pessoal, é um confronto que qualquer um pode passar. Para mim não tem favorito, tá? Mas eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou fazer uma aposta aí. Eu acho que o Fluminense mais uma vez aí vai fazer história e vai conseguir aí passar, tá? Eu acho que o Fluminense passa do Al Hilal, mas não vai ser fácil, hein? Eu acho que vai ser um jogo duro, eu acho que vai ser um jogo que pode ser decidido na prorrogação. Eu acho que esse jogo aí tá com cara de ser 1-0 aí, 2-1. Tá cheirando aí um jogo aí bem equilibrado, bem pegado, competitivo e vai ser decidido no detalhe. E não me surpreenderia se esse jogo for decidido na prorrogação ou até mesmo ir para pênaltis, viu? Então vamos ficar de olho nesse jogo aí. Mas eu aposto no Fluminense, tá? Eu acho que o Fluminense acaba aí na raça, na vontade, no sofrimento aí, acaba passando aí do Al Hilal, ok? Bom, vamos agora ao próximo duelo aí. Bayern de Munique e PSG, talvez o duelo mais aguardado aí dessas quartas de final, talvez o duelo mais equilibrado aí. São duas equipes aí do futebol europeu, duas grandes equipes com grandes jogadores. Vai ser um duelo interessante, um duelo que qualquer um pode passar, mas também não irei ficar em cima do muro. Eu vou fazer minha aposta aí, na minha opinião, quem eu acho que passa, tá? Bom, vamos lá. O PSG aí que conseguiu aí ser surpreendido pelo Botafogo, já mostrou que é uma equipe que pode ser batida nesse Mundial de Clubes. Depois que perdeu pro Botafogo, o Paris Saint-Germain abriu o olho ali, voltou a jogar bola novamente, voltou a praticar um bom futebol. Já tinha, né, goleado o Atlético de Madrid na primeira rodada, aí foi surpreendido pelo Botafogo, depois retomou ali o seu favoritismo ali e acabou ali deslanchando na competição. Acabou goleando a equipe do Messi aí, o Inter Miami, e agora chega com moral aí para enfrentar o Bayern de Munique. Bayern de Munique aí que poderia ter goleado o Flamengo, se caprichasse mais, se realmente quisesse jogar para golear, golearia o Flamengo. Acabou eliminando o Flamengo aí, ganhando por 4-2, podendo ser 6, podendo ser 7. Enfim, são duas grandes equipes. Equipes ofensivas, equipes que praticam um futebol ofensivo aí, um futebol agradável de se ver. E para mim, na minha opinião, eu acho que vai passar o Bayern de Munique, tá? Mesmo muitos aí apontando um leve favoritismo para o Paris Saint-Germain, eu acho que o Bayern de Munique acaba passando, tá? O Bayern de Munique que foi surpreendido na fase de grupos pelo Benfica, mas o Benfica é uma equipe europeia, com grandes jogadores também, então dá pra gente relevar, dá pra gente passar um pano. O Paris Saint-Germain ali mostrou ali uma fragilidade na sua zaga e acabou ali perdendo ali para um Botafogo ali, um duelo que eu acho que ninguém imaginava que o Paris Saint-Germain iria perder por ser o atual campeão da Liga dos Campeões e ser o clube europeu a ser batido. Aquele jogo ali mostrou ali uma fragilidade do sistema defensivo do Paris Saint-Germain e eu acho que, na minha opinião, o Bayern pode tirar proveito disso, porque o Bayern, quando ataca, é uma potência. É difícil de segurar o ataque do Bayern. Eu acho que, na minha opinião, aí, o Bayern de Munique aí acaba passando pelo Paris Saint-Germain. Essa é minha aposta e meu palpite, tá bom? E finalizando aqui essas quartas de final, aqui o último duelo aqui para fechar a fase de quartas de final, temos aí o Real Madrid, que vai enfrentar o Borussia Dortmund. Aqui, para mim, eu falo até com uma certa tranquilidade, tá? Para mim, passa o Real Madrid, tá? Para mim seria uma grande zebra e surpresa se o Borussia Dortmund acabar eliminando o Real Madrid. Pelo que eu acompanhei do Borussia aí durante o Mundial, o Borussia não vem fazendo um bom Mundial de Clubes, não vem sendo uma equipe que convence, é uma equipe que oscila demais. Para mim não merecia ter passado do Monterrey. Para mim o Borussia faz um ótimo primeiro tempo e deixa de jogar no segundo tempo. O Monterrey merecia pelo menos no mínimo um empate.
O Borussia já tinha sido amassado pelo Fluminense. Para mim, o Borussia encontrou dificuldades contra o Mamelodi da África em alguns momentos do jogo. Para mim, o Borussia não é confiável. Para mim, é uma equipe que oscila demais. Não é convincente, não pratica um bom futebol, na minha opinião. Para mim, o Real Madrid aí passa aí. E olha, eu acho que não vai ter muita dificuldade o Real Madrid não, viu? Eu me surpreenderia muito se o Real Madrid aí fosse eliminado aí e tiver uma certa dificuldade de sofrimento aí para passar do Borussia, ok? Então esse aqui é os meus palpites, tá? Para mim passam aí Palmeiras, para mim passa o Fluminense, para mim passa o Bayern e para mim passa o Real Madrid. Deixa os palpites aí no comentário aí sua opinião, quem passa aí para semifinal aí. Esse foi o vídeo de hoje, deixa seu like, se inscreva no canal Pitaco, até o próximo vídeo.